Olá, turminha do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Eberson Cardoso, serei o professor que irá acompanhá-los durante essa jornada do conhecimento que nós iniciamos hoje. Por falar nessa jornada, vamos dar uma olhada aí no nosso objeto de conhecimento e no detalhamento? Olha aí, o objeto de conhecimento, formas de registro da história e da produção do conhecimento histórico. E o detalhamento, significado das fontes históricas materiais e imateriais, Brasil e Amazonas. Isso mesmo, a gente vai entender um pouco mais sobre como o historiador desenvolve o seu trabalho e aonde ele acha recurso, onde estão os meios desse historiador desenvolver as suas atividades. Ficou curioso? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. É isso aí, turminha. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o ofício do historiador e aonde ele encontra ali os recursos para falar da história, para entender a história. Porque você deve ter se perguntado, né? Professor, como é que a gente sabe, como é que eu sei, como é que escreveram aqui no livro o que aconteceu há 10 anos, 20 anos, há 50 anos, há 200 anos, há 1000 anos, há 1000 anos antes de Cristo? Como é que se tem conhecimento, como é que se sabe, como é que se conta essa história desses povos, dessas civilizações, desses grupos tão antigos na história? É isso que a gente vai entender na nossa aula de hoje. Então, prestem muita atenção para vocês entenderem aí sobre o ofício do historiador, como é que o historiador desenvolve aí a sua escrita, como é que ele estuda, como é que ele desvenda o passado. E aí a gente tem a nossa primeira cartela que diz o seguinte, ó: o trabalho do historiador consiste em explorar o passado com base em questionamentos e incertezas que surgem no presente. É isso mesmo, galerinha. O trabalho do historiador consiste em explorar aí o que aconteceu no passado com base nessas dúvidas ou nesses questionamentos que surgem no presente. Olha só, se um historiador, então, deseja entender a razão pela qual há uma maior presença de afrodescendentes no Sudeste e no Nordeste do Brasil em comparação com a região Sul, o que ele precisa fazer? Ele precisa investigar o tráfico de africanos escravizados e as atividades econômicas que estavam envolvidas essas pessoas dentro daquele contexto. Então, assim, através dessa investigação, o historiador começa a desvendar e conhecer o passado. Então, escrever sobre a história, o papel do historiador é investigar, é ali desenvolver uma pesquisa, uma investigação, tipo detetive mesmo, só que do passado, das coisas que aconteceram e o que levaram aquelas coisas a acontecer. Como exemplo que o professor deu, se eu quero entender por que aqui na região Sudeste e Nordeste tem a maior concentração de afrodescendentes, eu preciso investigar o que levou essas pessoas a se estabelecerem ali. É a economia, é o tráfico negreiro, enfim, alguma coisa acabou colaborando para a concentração dessas pessoas naquela região. E o papel do historiador é fazer isso, é investigar, é pesquisar, é tentar achar ali na história resquícios que vão explicar a origem dessa concentração de pessoas naquela região. As perguntas do historiador, elas podem se referir a um passado recente, algo que aconteceu há alguns meses, alguns anos atrás, como a chegada do futebol ao Brasil, com cerca de mais ou menos 100 anos na história, assim como também pode tentar investigar e descobrir algo muito mais antigo, como a origem do cristianismo ou a formação de sociedades de grandes impérios antes de Cristo, antes do nascimento de Jesus Cristo, há mais de 2.000, 3.000 anos atrás. Então, o papel do historiador é ir lá e investigar, buscar conhecer e descobrir. Isso vai surgir, essa investigação surge a partir de questionamentos que o historiador vai fazendo ao longo dessa investigação. Olha só, e aí também tem o seguinte,
Se a intenção for descobrir a origem da democracia e do cristianismo ou da produção de papel, o historiador vai ter que explorar, então, um passado muito distante que remonta aí a mais ou menos 2000 anos. Então, ele vai tentar buscar e entender ali as coisas que acabaram contribuindo para determinado momento da história. Olha só, como os detetives do passado conseguem, então, descobrir o que aconteceu antigamente. Como é que o historiador ele consegue descobrir o que aconteceu antigamente? O detetive do passado aí que o professor traz para vocês é como o historiador age, né? Ele vai investigar ali o passado. E como é que ele consegue descobrir o que aconteceu antigamente? Se pensarmos nisso, veremos que as pessoas, ao longo de suas vidas, deixam pistas do que fizeram e pensaram. É como se deixasse um mapa ali secreto para nos ajudar a entender como tudo era antes, né? Então a gente vai ver que ao longo da vida de determinada pessoa, ela vai deixando ali algumas pistas, alguns resquícios de coisas que ela fez, seja moradia, seja uma foto, enfim, a gente vai deixando ao longo do nosso caminho resquícios de algo que a gente vivenciou, de um momento que a gente viveu, de uma fase que a gente viveu da vida, de um momento da história que nós vivemos. E é justamente o papel do historiador, do investigador do passado, do historiador, tentar entender através desses vestígios, dessas pistas que os homens deixaram, é o papel do historiador investigar através dessas pistas para tentar descobrir e escrever ali sobre o passado. Olha só, as pessoas tiraram fotos, escreveram cartas, as pessoas leem livros, ouvem músicas, criam objetos, pintam telas, constroem edifícios e fazem muitas outras coisas que podem durar aí por milhares de anos. E quando o historiador usa essas evidências deixadas pelas pessoas em suas pesquisas, esses vestígios recebem o nome de fontes históricas. Isso mesmo, olha só. Então, é uma fotografia que a gente tirou, é um artefato, uma vasilha, uma certidão de nascimento dos meus pais, dos meus avós, são os jornais que nós escrevemos ao longo da história, são documentos oficiais que a gente acabou elaborando, foram criados, foram pinturas, foram gravuras, enfim, tudo isso são resquícios que o homem foi deixando ao longo do tempo. E esses resquícios, esses materiais que foram produzidos ao longo do tempo, é o que nós chamamos de fontes históricas, que é algo extremamente fundamental para o historiador escrever, contar ali e montar este quebra-cabeça que é o passado, tá? Olha só, as fontes históricas, elas são como pistas do passado, como cartas, objetos antigos, pinturas e fotos que os historiadores usam para entender como as pessoas viviam e o que aconteceu antigamente. Essas pistas ajudam a montar o quebra-cabeça da história. Então, as fontes históricas são importantes porque são elas que vão nos ajudar ali a montar este quebra-cabeça da história. Seja materiais produzidos de forma intencional ou não, acabam servindo ali como suporte para o historiador, para ele construir o passado, montar este quebra-cabeça da história, tá? As fontes históricas, olha só, elas podem ser classificadas em dois tipos principais. Olha aí o que diz a nossa cartela. A gente vai ter as fontes primárias e as fontes secundárias. Então, as fontes históricas, elas podem ser divididas nesses dois grupos, fontes primárias e fontes secundárias. Vamos lá entender aqui com o professor quais são as características de cada uma dessas fontes. Olha só, as fontes primárias são as fontes diretas, são testemunhos diretos ou evidências contemporâneas dos eventos que estão sendo estudados, tá? Vamos ter aí também como exemplo, olha só, documentos originais, como cartas, diários, tratados, alguns objetos arqueológicos,
fotografias da época, registros oficiais e entre outros. São aqueles documentos que estão... as fontes primárias são aquelas fontes que vão nos ajudar a montar ali esse quebra-cabeça, que vão ajudar a gente a entender aquele momento que nós estamos estudando, aquele acontecimento. São fontes que estavam ligadas ali de forma direta dentro daquele momento que nós estamos estudando. Continuando, olha só, próxima a fonte que a gente vai ver são as fontes secundárias. Elas são interpretações, análises ou relatórios feitos após um evento em questão. E aí vamos ter livros, artigos acadêmicos, documentários e outros materiais que apresentam uma análise mais distante do tempo. Sabe, quando, por exemplo, o professor vai estudar ali, vai falar sobre o Egito, a gente tem as fontes primárias que servem para a gente embasar ali a construção daquele momento histórico. As pirâmides ou as múmias, a gente tem ali os sarcófagos, que vão nos ajudar a construir ali aquela história, a entender aquele quebra-cabeça. Quando eu escrevo a história olhando para aquele material, eu estou lidando com as fontes diretas, tá? As fontes primárias. Quando eu pego um livro que escreveu sobre aquelas pirâmides, escreveu sobre aqueles sarcófagos, eu estou tratando das fontes secundárias, porque já é alguém que teve uma interpretação, tem ali uma análise daquele momento histórico que eu vou tentar entender o que aquela pessoa quis dizer para ajudar a construir ali aquele momento da história. Essas são as fontes secundárias, tá? Olha só, porque elas se baseiam nas fontes primárias, mas também oferecem uma perspectiva mais contextualizada e abrangente, tá? Então, é importante que a gente entenda essa questão das divisões das fontes. As primárias e as fontes secundárias, tá? Olha aí, se liga aí nessa cartela que o professor trouxe, ó. Antigamente, quando os historiadores estavam estudando coisas antigas, eles não tinham tantas fontes diferentes como tem hoje em dia. Porque hoje em dia, galera, a gente tem vários tipos de fontes históricas e elas vão ser organizadas e divididas de acordo com o seu tipo de fonte. Lá pelos anos de 1800, as principais coisas que eles usavam eram papéis importantes do governo, leis, certidões de nascimento ou até cartas entre chefes de governo, ali entre reis, rainhas, presidentes, enfim. E eram essas pistas que os ajudavam a entender o que aconteceu no passado. Mas as coisas mudaram com o passar do tempo. E a forma de fazer história, de se escrever a história, de se contar a história, também mudou. Porque, olha só, a partir do século XX, coisas novas como pinturas, roupas e relatos de viagens também viraram pistas importantes para entender o passado, sendo usado pelos historiadores como fontes históricas. Com isso, uma série de documentos passaram a ser vistos como úteis para o trabalho do historiador. Sabe quando você pega uma foto, por exemplo, da sua avó, e você vê, é muito comum a gente encontrar assim, foto da galera de mais idade, da década de 80, quando tinha um cabelão grande, as mulheres usavam aquele cabelo grande. Essas fotos, esse tipo de fonte, serve para a gente entender aquele contexto do que as pessoas viviam naquele momento. Uma outra coisa que serve para a gente entender ali como fonte histórica, para entender, que vai nos servir como exemplo para tentar entender a história, por exemplo, é quando a gente ouve falar de orelhão, né, do telefone. Então, hoje a gente só conhece, tem muitas crianças, muitos jovens, que só conhecem o orelhão por causa das fotos, porque é uma fonte histórica que foi registrada em algum momento. Então, a gente conhece o passado através daquele material que foi produzido. Então, existem várias outras formas da gente compreender o passado, não só através mais dos documentos oficiais que eram utilizados lá no século XVII, XVIII. As coisas mudaram, principalmente a partir do século XX, quando outras fontes foram introduzidas aí no processo de se fazer história, de se escrever a história, de se entender o passado. Então, novas fontes foram introduzidas e isso possibilitou que a gente entendesse melhor
o passado. Os historiadores, olha só, eles vão ter ideias diferentes sobre como eles estudam o passado. Nós vamos ver que alguns dizem que estão construindo o passado de novo. Já tem aqueles outros historiadores que falam que estão contando histórias antigas. E tem até quem diz que eles estão entendendo o passado com base no que tem por perto. Então, existe aí essa divergência, essas falas diferentes sobre como os historiadores entendem aí sobre estudar o passado, sobre compreender o passado, certo? Eles fazem isso usando pistas antigas que ficaram até hoje chamadas de fontes históricas ou documentos históricos. E essas pistas podem ser coisas que podemos tocar, como objetos velhos, ou coisas que estão na cabeça das pessoas, como lembranças e histórias. São as fontes materiais e as fontes imateriais. Então, a gente tem mais duas formas de dividir e organizar aí as fontes históricas. As fontes materiais e as fontes imateriais. E aí nós vamos entender aqui a diferença de cada uma delas. Olha só, nós temos as fontes imateriais, que são uma novidade não muito nova dentro do trabalho dos historiadores. E nelas estão incluídas os relatos de pessoas que presenciaram determinados acontecimentos, assim como lendas e histórias populares transmitidas pela oralidade. Diferente das fontes imateriais, a gente tem aqui as fontes materiais, que são os documentos ou objetos físicos produzidos por mãos humanas, sendo assim, documentos escritos, pinturas, fotos, vídeos, roupas, construções, objetos, entre outros, são considerados pelos historiadores como fontes materiais. Sabe esse nosso vídeo da aula de hoje? Por exemplo, lá no futuro vai se tornar uma fonte material para ser estudado. A fotografia de quando você era bebê vai servir como uma fonte material. Um jornal antigo serve como fonte material. Uma urna funerária ou, às vezes, um pedaço de cerâmica de alguma vasilha utilizada por povos tradicionais na Amazônia serve como fontes materiais. Por quê, professor? Porque foram produzidas por mãos humanas. É algo que você pode pegar. Fontes materiais são aquelas fontes que você pega, que você toca, que você analisa, que você lê, que você observa. Já as fontes imateriais são aquelas fontes que nós não tocamos. Por exemplo, a lenda do Boto é uma fonte imaterial. Por quê? A gente conhece a lenda do Boto, a gente sabe o quanto a lenda do Boto influencia as comunidades ribeirinhas, influencia o comportamento das pessoas, ajuda ali, faz parte do contexto histórico da vida do povo ribeirinho, mas eu não posso pegar a lenda do Boto. Posso? Não posso pegar a lenda do Boto. Uma dança, ela é uma fonte histórica para me entender um contexto, mas eu posso pegar a dança? Eu não posso pegar a dança. Então, a dança é uma fonte imaterial. Uma música, a melodia de uma música, ela me serve para me entender o contexto, por exemplo, do forró, do funk, das musiquinhas do TikTok. São músicas assim que marcam determinados momentos da história. Mas eu posso pegar essas músicas? Não, eu não posso pegar essas músicas. Então, elas são fontes imateriais. Ah, professor, mas e a letra da música? A letra da música aí, ela é uma fonte material. Mas a música cantada, eu não posso pegar a música cantada. Então, a melodia, ela é uma fonte material. Então, existem essa divisão dentro das fontes históricas. As materiais, que são aquelas em que o homem produz, em que o homem mexe, faz, fabrica, que ele pode pegar, ele pode observar, ele pode ver. E as fontes imateriais, que são aquelas fontes também desenvolvidas pelo homem, mas elas não existem ali na materialidade. As tradições, os costumes, enfim, são exemplos de fontes imateriais, tá bom? Só para a gente entender. Mas a gente continua analisando aí os diferentes tipos de fonte. Olha só, as fontes ou pistas do passado podem também ser divididas em dois grupos. Aquelas que foram feitas de propósito e aquelas que foram registradas sem querer. Como assim, professor? Quer dizer que a gente acaba criando
fontes históricas sem querer, a gente cria pistas do passado sem querer? Sim, a gente acaba criando. A gente tem aquelas que são intencionais, mas tem aquelas que são de propósito, ela tem ali um sentido para ser criada, são as pistas voluntárias. Ó, algumas pistas foram criadas de propósito, como alguém decide escrever ou desenhar algo para contar aos outros o que aconteceu. Por exemplo, quando a gente vê uma foto, e a gente vai ver muito nas nossas aulas, foto de um rei num grande palácio, mostrando o seu poder e tal, ali se tornou uma fonte histórica intencional, porque o rei queria mostrar ali o seu poder, mostrar a sua influência e tudo mais. Quando um governo cria um documento para falar que o seu país está crescendo economicamente, há uma intenção em ter aquele documento, em ter aquela fonte em ser produzida. Mas tem as fontes involuntárias, aquelas que nós produzimos sem querer. Olha só, outra pista são os registros que as pessoas não pensaram em guardar, mas que acabaram sendo importantes para entender como as coisas eram antigamente. Mesmo que não tenham sido feitas de propósito, elas nos ajudam a descobrir como as pessoas viviam no passado. Então, nós vamos ter fontes históricas que são criadas de forma involuntária. Por exemplo, algo comum dentro da Amazônia são as urnas funerárias. Elas foram criadas para enterrar as pessoas. Os povos indígenas fabricavam as urnas funerárias e enterravam as pessoas dentro delas pela Amazônia. Ali não havia uma intenção histórica, era apenas para enterrar a pessoa que havia falecido. Mas essas urnas funerárias hoje nos servem como base para nós entendermos ali um pouco como essas sociedades se organizavam. Às vezes, uma tigela, alguma coisa, uma vasilha quebrada, de um assentamento onde tinha um aldeamento, onde tinha ali um grupo indígena que ocupava determinada região, deixou ali para trás ossos de animais que eles acabaram consumindo, deixaram vasilhas, utensílios domésticos que eles utilizavam na sua alimentação diária, acabaram ficando ali pelo terreno, pela área onde ocupavam, e dali migraram ou deixaram de existir naquela região. Foi intencional aquele osso daquele animal que ficou ali? Não foi. Foi intencional deixar aquelas vasilhas lá para trás? Não, apenas foi ficando pelo meio do caminho. Só que essas fontes, às vezes, nos ajudam a entender qual era a alimentação daquele povo que ocupava aquela região, qual era a base da alimentação. Eles comiam o quê? Eles comiam mais carne, comiam mais verdura, era um povo que vivia da caça, era um povo que vivia da coleta. Eu consigo observar isso através dessas fontes históricas que foram e vão sendo deixadas para trás. Eu consigo entender o tipo de moradia que as pessoas tinham. Como é que eu sei que em determinadas regiões as pessoas moravam em grandes casas, tinha habitações ali fortes, consolidadas, existiam pessoas que ocupavam a região por um determinado tempo, chamados nômades, que migravam de uma região para outra, através das fontes históricas deixadas, principalmente de forma intencional, para trás, é onde eu consigo investigar. Lembrando que o trabalho do historiador é esse de investigar o passado, e a gente investiga através dessas pistas, e essas pistas é o que nós chamamos de fontes históricas, tá? E isso dá um trabalho, turminha, vocês não têm ideia, que é investigar, esmiuçar ali, tentar achar esses resquícios do passado. Olha só, nós ainda vamos ter o seguinte, as pistas antigas, que chamamos de fontes históricas, podem ser separadas ainda em 4 grupos. Vamos ter os documentos textuais, que são todos os papéis que têm coisas escritas, como cartas, leis, livros, histórias de viagem ou até notícias em jornais. Esses são documentos textuais que vão servir ali para o historiador para construir, para escrever a história, para desvendar o passado que nós estamos investigando. Temos também os vestígios arqueológicos e fontes da cultura material, que são objetos velhinhos que arqueólogos encontram cavando na terra, como tesouros escondidos, né? Então a gente vai ter aí esses vestígios arqueológicos, que são aquele material que a gente acaba encontrando, muitas das vezes escondidos ali, que são encontrados através de escavação. É muito comum a gente ver
a galera pelo interior do Amazonas, em alguns lugares onde havia assentamentos indígenas, às vezes achar um pedacinho de cerâmica no quintal, às vezes vai cavar uma cacimba, fazer um poço, alguma coisa, ou na beira do rio, quando a terra cai, aonde tem os fenômenos das terras caídas, a gente encontrar ali um pedaço de cerâmica, encontrar um vestígio de alguma coisa, de alguma aldeia indígena que ocupava aquela região. Isso são as fontes históricas que nós temos aí para contar um pouco da nossa história. Por isso que é muito importante, quando a gente acha algo do tipo, ter este cuidado com aquela área, porque ali provavelmente tem um pouco da nossa história que precisa ser desvendada. E a gente sabe disso através desses vestígios arqueológicos que são deixados para trás. Mas temos ainda mais formas de organizar essas fontes históricas, porque nós vamos ter as representações pictóricas, que são coisas que têm desenhos ou fotos, como murais nas paredes, pinturas bonitas, fotos antigas e até desenhos engraçados. São essas fontes que trazem esses desenhos que vão nos ajudar a entender o passado. E também tem os registros orais, que são as histórias que as pessoas contam, como quando seus avós contam sobre coisas que aconteceram quando eram jovens, e essas histórias são como lembranças que passam de uma pessoa para outra. Então, os registros orais também são extremamente importantes para a história. E a história, pessoal, ela também não caminha só. Ela vai buscar apoio ali em outras áreas do conhecimento, em outras disciplinas, em outras áreas que vão ajudar a escrever a história. Olha só, para entender certos assuntos, os historiadores precisam buscar conhecimento também em outras áreas, como na arqueologia, antropologia, sociologia, geografia e economia. Isso significa que o trabalho do historiador está conectado ao trabalho de outros pesquisadores. A história não é algo isolado, ela não caminha sozinha. Ela é como uma peça que vai se encaixando ali num quebra-cabeça maior, e todas as áreas do conhecimento juntas nos ajudam a estudar a vida das pessoas ao longo do tempo. Não pensem vocês que o historiador ele escreve a história sozinho, sem ter apoio de outras áreas. É importante ele ter ali o apoio da geografia, da sociologia, da biologia, da língua portuguesa, enfim. É importante ele ter apoio de todas as áreas para construir ali, entender o passado. Lembre-se, o papel do historiador é investigar o passado, é fazer esse trabalho de investigação. E para que isso tenha um bom resultado, é importante ter o apoio ali de outras áreas do conhecimento, de outros pesquisadores que vão ajudar a gente a entender este passado. Olha só, digamos que um historiador, por exemplo, queira estudar como as antigas civilizações comerciavam entre si há milhares de anos. Para isso, ele precisa da ajuda de diferentes áreas. Ele precisa da ajuda do arqueólogo para entender ali, achar as coisas que foram deixadas para trás, da antropologia para entender como as pessoas se relacionavam, da geografia para entender qual era o espaço geográfico que eles estavam ocupando, precisa entender também precisa ali da economia para entender as relações econômicas e comerciais de um determinado período. Para a gente ver como a história ela precisa da ajuda de outras áreas do conhecimento para ser construída. Não é só o historiador sozinho que vai fazer isso. Ele vai precisar do apoio de outras áreas do conhecimento para contar a história, para investigar aí a história. Certo, galerinha? Voltando aqui para o professor, agora a gente vai ter, olha só, passando a gente vai ter o seguinte, agora é com vocês. O professor está encerrando a nossa aula por aqui, mas o professor vai deixar aí uma pergunta para vocês tentarem identificar aqui na nossa tela, olha só, qual tipo de pista do passado nós temos aqui. A gente tem aqui, ó, um videozinho que vai ficar passando mostrando diferentes tipos de fontes históricas e, com base na nossa aula, a gente quer saber se você consegue identificar. Vou deixar você quebrando cabeça aí agora
para tentar responder essa questão. E o professor vai encerrando a nossa aula por aqui, se encontrando aí numa próxima aula. Até a próxima!